28 anos esperando. 90 minutos resolvendo. Haaland estreou na Copa do Mundo do jeito que todo mundo esperava. Com 2 gols, uma goleada por 4-1 e a liderança do grupo mais difícil do torneio. Parece roteiro pronto. Mas a história real é mais sinistra que qualquer previsão de torcedor. Porque não é toda hora que um país que ficou 6 Copas consecutivas fora da festa. Isso mesmo, 6. Volta pisando forte, fazendo a França bicampeã mundial. Olhar para o saldo de gols com frio na barriga. Para entender o tamanho disso, volta 28 anos. 1998. A Noruega jogou a Copa da França com nomes como Tore André Flo, o centroavante alto que virou ícone no Chelsea, e o próprio Ståle Solbakken. Sim, o técnico de hoje era meio-campista na época. Jogou 3 partidas, passou em branco, caiu na primeira fase com uma vitória, um empate e uma derrota. E desde então o país simplesmente não se classificou. Nem para as Copas de 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. 6 edições. 6. A Itália ficou de fora de 2 seguidas e todo mundo achou que era o fim do mundo. A Noruega passou 28 anos vendo a Copa pela TV. Pois é, não é coincidência que o retorno tem a cara de um cara só. Mas espera, não é bem assim. O time todo fez algo que nenhum outro país europeu conseguiu nas eliminatórias, e isso muda completamente a leitura do que essa Noruega pode fazer numa Copa do Mundo. Nas eliminatórias europeias para a Copa de 2026, a Noruega venceu todas as partidas. Isso não é exagero. 8 jogos, 8 vitórias. 26 gols marcados, apenas 3 sofridos. E olha que o grupo tinha a Itália. Bicampeã europeia, 4 vezes campeã mundial. E a Eslovênia, que tem Benjamin Sesko, um dos atacantes mais promissores da Europa. A Itália foi eliminada 2 vezes pela Noruega nessa campanha. Primeiro na fase de grupos das eliminatórias, quando perdeu em casa por 2-1 em Roma, e depois no playoff decisivo, em Oslo, num jogo tenso que terminou 1-0 com gol de cabeça de Haaland aos 38 do segundo tempo. Segundo a Gazeta Esportiva Solbakken, hoje com 58 anos. Liderou essa campanha perfeita e nos dias que antecederam a estreia na Copa, fez questão de blindar o elenco. Ele cortou entrevistas, limitou o acesso da imprensa norueguesa aos treinos e disse que a Noruega precisava focar no próprio jogo, não no peso da camisa. Viemos aqui para causar um grande impacto, falou o técnico, citado pela Gazeta Esportiva. E não era bravata. Terça-feira, 16 de junho de 2026. Gillette Stadium, Boston. Primeira rodada do Grupo I. Do outro lado, o Iraque, que também voltava à Copa depois de 40 anos, mas sem o mesmo cartaz nem a mesma expectativa. O jogo começou tenso, porque estreia de Copa é sempre um convite ao nervosismo. A Inglaterra sabe bem disso, com seus empates históricos contra Estados Unidos e Argélia. Mas aí a Noruega lembrou que tem o camisa 9 mais letal do futebol mundial jogando em uma fase absurda da carreira. E o primeiro tempo já deixou claro que essa volta não era para ser discreta. A Noruega abriu 4-1, e não foi um placar enganoso. Foi domínio do início ao fim, com posse de bola de 63%, 14 finalizações no gol contra 6 do Iraque e uma intensidade que sufocou o time asiático desde o apito inicial. Haaland fez 2 gols. O primeiro saiu aos 23 minutos do primeiro tempo. Bola cruzada rasteira da direita por Martin Odegaard. Haaland se antecipou ao zagueiro. Finalização seca de perna esquerda, ângulo, rede. O segundo foi uma pintura. Tabela rápida com Odegaard pela intermediária, o Haaland girou sobre a marcação e finalizou cruzado no canto direito do goleiro, sem chance de defesa. Ele também participou diretamente da jogada do primeiro gol da virada, pivotando e abrindo espaço para a chegada do meia, como destacou a Band na transmissão ao vivo. Os outros 2 gols noruegueses vieram de jogadores que aproveitaram o caos que Haaland gera na defesa adversária. Porque quando você marca o cara número 9 com 2 zagueiros e um volante de cobertura, sobra espaço para todo mundo. Agora, um dado que Solbakken deu em entrevista reproduzida pela Gazeta Esportiva. Se você der chances ao Erling, ele costuma marcar. Então, vamos torcer para que isso continue. Olha, não precisou torcer muito. O Haaland finalizou 5 vezes no gol, acertou 4, converteu 2. O resultado colocou a Noruega na liderança isolada do Grupo I, ultrapassando a França no saldo de gols depois da vitória francesa por 2-1 sobre Senegal. A França, bicampeã mundial, dona de Mbappé, time que não perde uma fase de grupos desde 2014. Pois é, a tabela no fim da primeira rodada mostrava: Noruega 3 pontos, saldo mais 3. França 3 pontos, saldo mais 1. Senegal e Iraque 0. Detalhe pequeno, mas que pode decidir uma vaga nas oitavas de final por critério de desempate. E que, num grupo com esse peso, faz toda a diferença do mundo. Mas o que ninguém comentou foi o seguinte: a Noruega não é um time de um homem só. E isso é o mais perigoso para o resto do grupo. Contra o Iraque,
Haaland fez 2, mas os outros 2 gols saíram de pés que ninguém esperava. Antonio Nusa, ponta de 20 anos que joga no RB Leipzig, e Sander Berge, volante que subiu para o ataque numa jogada de escanteio. Jogadores que, na sombra do camisa 9, encontram espaço para brilhar. É o mesmo fenômeno que acontece no Manchester City. Haaland atrai 3 marcadores, o resto do ataque fica livre para finalizar. E o dado que sustenta isso é concreto. Nas eliminatórias, a Noruega teve 7 artilheiros diferentes. Haaland fez 16, mas Nusa fez 4, Odegaard fez 3, Berge fez 2, e mais 3 jogadores diferentes marcaram pelo menos um gol cada. Não é uma seleção refém de um jogador só. E isso raramente aparece nas manchetes. A imprensa norueguesa, segundo apurou a Gazeta Esportiva, já começa a falar em geração dourada. E não é exagero. Além de Haaland, o time tem Odegaard, capitão do Arsenal, Nusa, Berge e o zagueiro Leo Østigard do Napoli, o lateral esquerdo David Moller-Wolf do Ajax. Solbakken construiu um elenco que sabe jogar sem a bola, que pressiona alto na saída adversária e que não depende de milagre individual. Ou melhor, depende sim. Mas o milagre individual de Haaland libera todo mundo para fazer o trabalho de conjunto. E isso é muito mais difícil de marcar do que um atacante isolado que você pode dobrar a marcação e anular. Essa Noruega quebra linhas de várias maneiras. Pelos lados com Nusa, pelo meio com Odegaard, na área com Haaland. E a França, que enfrenta Senegal na segunda rodada, precisa prestar atenção. O que a gente viu em Boston foi só a ponta do iceberg. Isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana, eu volto com um caso desses. Agora vem o teste de verdade. O grupo I tem França, bicampeã mundial, e Senegal. Time duro, organizado, que já mostrou em 2022 que não tem medo de europeu, quando venceu o Equador e passou em segundo lugar no grupo. A Noruega joga contra o Senegal na próxima rodada, em Atlanta, no Mercedes-Benz Stadium. 3 pontos aqui já seriam um passo enorme para a classificação. E, de quebra, deixariam a França na obrigação de vencer o Iraque para não depender de saldo de gols no fim. Solbakken sabe disso. Ele disse, citado pela Gazeta Esportiva: começar com 3 pontos pode significar que estamos no caminho certo. É uma frase cautelosa de quem conhece o futebol. E de quem sabe que em Copa, o segundo jogo é sempre o mais traiçoeiro. Mas os números gritam mais alto que a cautela. Haaland tem 59 gols em 51 jogos pela seleção. Uma média de 1,16 por partida, a maior entre todos os jogadores em atividade com mais de 30 jogos. A chuteira de ouro da Premier League? 3 nas últimas 4 temporadas. E em 2019, no Mundial Sub-20, ele marcou 9 gols contra Honduras num jogo só. 9. Numa partida. Isso muda como você vê a Noruega nesta Copa. Não é uma seleção que voltou para passear, fazer número, tirar foto com os astros e voltar para casa. É um time que jogou 28 anos no limbo. 28 anos vendo Itália, Alemanha, Espanha e França disputarem títulos. E voltou com fome de verdade. Com Haaland, mas também com um esquema que potencializa o que ele faz de melhor. E um técnico que já esteve na pele de jogador na última Copa que o país disputou, em 1998. Steel Solbakken sabe exatamente o gosto que tem esse retorno. E isso, para França e Senegal, é um problema muito maior do que um atacante bom de bola. Resumo seco. A Noruega voltou depois de 28 anos, estreou com goleada de 4-1 sobre o Iraque. O Haaland já tem 2 gols na Copa. E o time lidera o grupo mais casca-grossa do torneio, na frente da França e do Senegal. O que eu quero saber é o seguinte: manda nos comentários. Até onde essa Noruega vai? O Haaland leva o time às quartas? À semifinal? Ou a França ainda é favorita no grupo, mesmo com saldo de gols menor? Se gostou da análise, clique em inscrever. Toda semana tem um express novo sobre os momentos que todo mundo viu, mas ninguém destrinchou, sempre às 18 horas. E o próximo vídeo: o Japão consegue repetir a zebra de 2022 contra a Alemanha. Os europeus vêm com sangue nos olhos depois da eliminação precoce em casa. Fica de olho que o sinal já começou.